Senhoras e senhores, esse jogo talvez prove que, na verdade, por mais que muitas das vezes pareça, se pá que não existe ali roubo favorável ao Flamengo, não. Se pá que é só ruindade mesmo, que é a teoria que eu sempre acreditei. E eu acho que isso aqui talvez prove um pouco disso. O Flamengo é favorito a ganhar a Libertadores? Vem aqui comigo, pessoal. Olha só, gente, o Flamengo do Felipe Luiz veio a campo dessa forma aqui. Nesse final de semana a gente tem Flamengo e Vasco, então eu uso isso aqui pra aproveitar pra ver o Flamengo e também pra comentar com você, flamenguista, que tá aqui. Então você, flamenguista, veja a minha opinião de fora. Você sabe que eu torço pro Vasco. Se você não sabe, você fica sabendo agora. Você, vascaíno, vamos comentar o que a gente tem pra observar dos caras. A coisa não tá boa pra nós, não. Enfim, o Flamengo veio a campo dessa forma aqui e é basicamente quase que tudo que se tinha de melhor. A gente não tinha hoje o Jorginho relacionado, então não tá nem no time titular, nem no banco. O que se tem de novidade aqui é basicamente, principalmente, a volta do Plata e não o Luiz Araújo. Luiz Araújo tinha jogado contra o Juventude, hoje joga o Plata, que era o jogador que tinha sido titular no último jogo de Libertadores, para quem não lembra, contra o Internacional, e o Plata tinha feito gol naquele jogo. Ele joga hoje mais uma vez, ele joga bem, mas é ele que é o protagonista do lance da expulsão, que eu acho que é completamente descabida, o spoiler já foi dado. Enfim, vamos comentar disso aqui. Como é que começa o jogo? Começa com um gol e com uma soberania do Flamengo, e isso é preocupante. E se você é torcedor do Flamengo, isso é bom pra vocês, tá ligado? Enfim, Pedro, 15 segundos, olha só, ele, Pedro, briga, recupera a bola vai lá com o Plata, que vai tocar atrás, o Pedro gira dominando ela e faz um baita de um gol e sai aqui pra comemorar. Tem duas curiosidades que eu até anotei aqui, que a primeira é, esse gol do Pedro, aos 15 segundos somente, é o gol mais rápido do Flamengo na história da Libertadores. É impressionante que tem feito o time, principalmente no começo do jogo. Depois eu acho que deu uma desandada. E a segunda curiosidade é que o Pedro agora, com esse gol, tá apenas 5 gols de se tornar o maior artilheiro do Flamengo na história da Libertadores. O Pedro não é pouca coisa, a gente quase deu sorte quando ele saiu do time. A sorte, infelizmente, não bateu na minha porta, não. Enfim, gente, o que dá pra falar aqui? Primeiramente, o Pedro é muito bom. E é muito bom, desculpa torcedor flamenguista que não gosta de ver eu falando de seleção brasileira, porque muitas das vezes a seleção rouba jogador de vocês, e alguns desses jogadores às vezes machucam lá na seleção, mas, cara, pra mim o Ancelotti tem que estar vendo esse jogo, e pra mim a gente tem que ter pelo menos o Pedro testado. A gente tem hoje na seleção brasileira o João Pedro indo muito bem, porque, principalmente, pelo menos na minha visão, o João Pedro, apesar de ser 9, mas na verdade jogar cassete na seleção, o João Pedro, ele não é um 9 brucutu. Eu acho ele muito habilidoso até fora da área, mais do que o Pedro, só que o Pedro, eu acho que o meu elogio a ele, e por isso eu acho que o Pedro merece pra seleção, é por algo parecido também. Ele é um camisa 9, pra mim ele é muito mais centroavante do que o João Pedro é, então ele entrega uma característica diferente, só que ele também consegue jogar fora da área. O Pedro, cara, ele tem uma habilidade que, assim, por exemplo, o Verratti nunca teria. Esse domínio que ele faz, eu não sei se é muito otimismo da minha parte com ele, tá ligado? Que eu já sou um pouco fã do Pedro como jogador, mas eu acho o domínio, apesar de fácil, na verdade, pelo menos na minha visão, não é tão fácil assim, não. Ele domina girando e, cara, ele que briga pra recuperar a bola. Eu acho que merece chance na seleção brasileira de novo, ele foi pra última Copa, e eu acho que ele merece ir pra próxima, pelo menos olhando por agora, eu pelo menos testaria ele na seleção brasileira. O Flamengo em si, agora parando de falar do Pedro em específico, cara, o Flamengo mata o jogo, ou pelo menos dava indício de que ia matar muito no começo. O que eu acho que acontece? O Estudiantes, se você olhar lá no Campeonato Argentino, cara, não tá bem. E aí o Flamengo, a gente sabe que tá muito bem aqui no Brasil. A realidade, jogando no Maracanã, no Rio de Janeiro, provavelmente os caras vieram pra cá, cara, se empatar, tá show de bola, tá ligado? E aí cai por terra o provável planejamento deles, quando aos 15 segundos, o Flamengo já vai lá e faz um gol. O Flamengo teve um começo de jogo, assim, avassalador, mas que não se sustentou durante o jogo todo. Eu acho que no decorrer da partida, em algum momento, o Flamengo meio que manteve a vantagem, não passou aperto, mas não conseguiu continuar criando. Enfim, no começo criou, no começo foi avassalador, gol com 15 segundos do excelente Pedro. Depois o que a gente tem? Mais um gol, Varela, de um cara que tava criticado, não Varela, esse cara aqui, quem? O Ayrton Lucas, que muita gente pediu, eu vi muita gente comentando e tal, eu acho até um comentário válido, mas Ayrton Lucas provando que o banco também é muito bom, ou o titular nesse caso, vira e o Varela pega de primeira, com 8 minutos faz o gol, e a gente tem aqui a dupla de laterais, tanto o esquerdo quanto o direito. Gente, chovendo no molhado, repetindo pela milionésima vez, tá ligado? Milésima, não milionésima. Eu inventei uma palavra aqui agora. O elenco do Flamengo é muito bom. Esse é o ponto. O Flamengo, chovendo no molhado e repetindo de novo, cara, tanto titular quanto reserva. Se muita gente queria o Ayrton no banco, é porque muita gente acha que ele é o reserva desse time. Se essa galera tá certa, esse é o nível do reserva, é um baita de um cruzamento. E aqui é aquele momento que eu sou meio que obrigado a elogiar demais o Flamengo e fica desconfortável para muita gente.
Mas, cara, eu acho que se você se propõe a comentar o jogo do Flamengo, você tá meio que se colocando na chuva no problema de elogiar bastante. Pelo menos na maior parte dos casos é assim. Então, né, eu assumo a bronca que, cara, é mais um elogio realmente muito bom. O Varela, numa fase muito boa também, faz o gol. E o Flamengo, novamente, em 8 minutos, cara, 8 minutos, menos de 10 do primeiro tempo, e era 2-0. E aqui, eu acho que esse gol e esse começo de jogo, eles indicavam uma parada que não apareceu na prática. Eu acho que a essa altura aqui do campeonato, todo mundo imaginava que o segundo jogo talvez fosse ser inútil. Por quê? Parecia que o Flamengo ia garantir a classificação aqui, que aqui no Rio de Janeiro, que na primeira partida já mataria a necessidade de um segundo jogo, e na verdade não foi isso que aconteceu. Então assim, o Flamengo começa muito bem, faz 2 gols, aqui a dupla de laterais parecendo, e depois o que a gente tem é o Pedro, é o Lino, não lembro quem que é o Pedro mesmo, é um chute do Pedro para a defesa do Muslera aos 20, o Flamengo criava, mas não conseguiu chegar a fazer o gol. Então assim, cara, de novo, os caras gerando o jogo, tá ligado? Até que termina o primeiro tempo. A gente tem um Flamengo ali em 25 minutos mais ou menos, muito pressionante. Existe esse termo? Pressionador? Pressionante? Esqueci o português. Enfim, o Flamengo indo muito bem no jogo, só que não conseguindo fazer o terceiro gol. Então, é o Maestro Júnior, se eu não me engano, que fala que precisa girar a faca. A faca eu acho que não foi girada. Eu acho que a notícia boa pro torcedor é que apesar de não ter acontecido o terceiro gol, o Flamengo jogou pra quase que acontecer ele. Eu acho que foi meio que no detalhe ali e tal, nesse lance do Muslera, aquele da seleção uruguaia, na defesa do Muslera, no chute do Pedro, quase acontece o gol. A faca não foi girada. E eu acho que aqui é talvez um dos pontos mais importantes desse vídeo. Só não é o mais, porque tem o lance do cartão, então segura mais um pouco. Mas enfim, o Flamengo jogou muito bem. E cara, eu acho que, assim, pro torcedor flamenguista, o melhor não é nem a vitória, apesar dos pesares e tal. Eu acho que o melhor é que, cara, o Estudiantes só foi jogar alguma coisa quando teve um homem a mais. E daqui a pouco a gente fala sobre ser, né, um homem a mais justo ou não, mas enquanto tava 11 contra 11, o Flamengo parecia um time de uma prateleira muito acima. A verdade é que, tipo assim, o Flamengo muitas das vezes ou marcava pressão alta e pegava a bola com muita facilidade, ou observava o Estudiantes tentar trocar passe e errar o passe e entregar a bola de graça pro Flamengo. Eu acho que assim, olhando o que aconteceu enquanto ainda tava 11 contra 11, e eu sei que aqui foi no Rio de Janeiro, a tendência é o próximo jogo não ser tão fácil, mas olhando o jogo enquanto estavam 11 contra 11, cara, eu diria que se o Estudiantes conseguir a virada lá na Argentina e o placar está aberto, mas eu acho que o jogo não, se o Estudiantes conseguir virar, eu acho que é surpreendente, porque jogando bola, olhando o futebol mesmo que foi praticado, o Flamengo tá muito acima. A real é essa, muito acima. Eu acho que, cara, o Estudiantes, se você parar pra pensar que tem 7 Libertadores, a gente tá falando do maior campeão, hoje em dia tem mais história do que futebol. Se você pensa que, por exemplo, o Flamengo tem 3 Libertadores e olha que ganhou 2 recentemente, o Estudiantes tem 7. A história é maior do que o futebol atual. Enfim, no segundo tempo, o que a gente tem? A gente tem o Estudiantes aos 57 tendo uma chance finalmente de criar alguma coisa, uma falta ali ganhada praticamente, e aí você acha que eles conseguiram criar? Não, eles bateram essa falta, ela bateu na barreira, o Estudiantes praticamente assim, não chegava a oferecer perigo praticamente que nenhum pro Rossi. A verdade é que assim, gente, o Rossi, se fosse eu lá, talvez o jogo teria terminado da mesma forma que terminou. Eu provavelmente teria tomado o gol que ele tomou, e os gols que ele defendeu, eu acho que eu defenderia também. Só no segundo tempo, no finalzinho, que teve ali uma bola que ele espalmou, que talvez fosse um pouquinho mais difícil, mas no geral, é isso que eu tô falando. Assim, o Rossi praticamente não precisou trabalhar. Assim, olhando em finalização, acabou que eu nem falei, mas foram 11-3, e tem um detalhe que finalizações no gol do Estudiantes, no gol do Flamengo no primeiro tempo, foi só uma. Que, assim, foi uma bola completamente fácil. Como eu falei, no segundo, eles crescem um pouco. Gente, é muito fraco o futebol deles, pelo menos aqui no Brasil. Vamos ver lá na Argentina na partida de volta. Depois, a gente tem o Flamengo tentando acionar o banco. E aqui eu acho que o Felipe Luiz tentou reviver esse time, porque aqui eu preciso começar a fazer uma certa crítica, que é o seguinte: o Flamengo começa a cair o nível. Em determinado momento, o placar era mantido com muita facilidade, mas começou a entrar numa hora que o Estudiantes conseguia ficar mais com a bola para frente do meio de campo, apesar de não conseguir finalizar de fato, mas pelo menos tinha mais liberdade do que na primeira parte do jogo. E aí entra Bruno Henrique e Luiz Araújo, e aí é aquela coisa, tá ligado? Olha a qualidade do banco do Flamengo, eles entram nessas substituições aqui, sai o Pedro e sai o Arrascaeta tem mais um bom jogo, e aí depois a gente tem a expulsão do Plata.
Cara, é um completo absurdo na minha visão. E eu comento isso aqui logo depois que o jogo acabou. Saiba que quase tudo que eu comento aqui, cara, pode ser que eu mude de ideia amanhã ou depois, então talvez eu mude de ideia sobre isso amanhã ou depois, talvez apareça alguém especialista falando que não, analisando aqui tá certo, e se eu for convencido, eu falo que eu sou convencido, por hora a minha visão é que, cara, é um completo absurdo, eu não entendi nada. Vamos lá, o que acontece? O Plata é expulso por supostamente solar o jogador do time argentino. Só que, na verdade, aqui, gente, eu sinceramente não entendo o que acontece. Olha só, pra mim não, é claro, o Plata chega primeiro na bola, é chutado claramente, e aí ele sofre o cartão amarelo por um chute que ele toma. O que eu acho aqui? Sim, foi sola, mas, cara, se eu não tiver enganado, pô, se eu cheguei primeiro na bola, quem chegou atrasado que tá errado. Não. Eu não sei se a coisa é tão simples assim, é tipo regra de trânsito. Normalmente quem bateu atrás é que tá errado, tá ligado? Só que muitas das vezes nem é muito por aí, mas no geral é assim que acontece, bateu atrás tá errado. Enfim, no pouco que eu entendo aqui, pô, se o cara tirou a bola, se o cara chegou primeiro nela e você chuta no pé dele e depois que é o que acontece, você que tá errado, não? Na visão do juiz, não. E aí tem outra discussão aqui que é o seguinte, é um segundo amarelo, não é um vermelho direto. Então, Josão, por que o VAR não fez nada? Porque não podia, o VAR não podia fazer nada. Assim, eu acho que, tá, é a regra, mas, cara, se a gente tem a tecnologia com uma imagem que prova claramente que houve um erro da arbitragem, e normalmente quando tem cartão vermelho sempre tem muita confusão, então tipo assim, ah não, pô, não pode intervir porque senão toda hora vai ficar intervindo e vai gastar muito tempo. Cara, em casos onde a gente tem uma imagem clara de erro da arbitragem, que dá pra olhar a imagem enquanto tá todo mundo lá reclamando, porque o Plata reclama muito do cartão vermelho sofrido. Pô, não faria sentido se a gente tem uma imagem clara, que é o caso. A gente, foda-se a regra era meio que pra permitir a correção do árbitro de campo. Enfim, tá, mas vamos lá. Pra mim, qual que é a principal discussão que a gente pode tirar desse jogo aqui? Se pá esse erro absurdo, na minha visão, que foi um erro absurdo, se pá esse erro absurdo prove que, cara, por mais que muitas das vezes pareça, provavelmente o Flamengo não é exatamente beneficiado pela arbitragem, não. E aqui eu falo arbitragem de Libertadores, mas também do Brasileirão. Se pá que é só ruim os caras mesmo. Porque assim, gente, se fosse favorável ao Flamengo isso aqui, vamos ser bem sinceros, todo mundo ia estar falando que é um beneficiamento. Todo mundo é exagero, mas muita gente já tá falando que, contra o Flamengo, dentro de casa, o árbitro... Cara... Assim, eu acho que os caras só são ruins. Então, é claro que tem vezes que eles estão sendo ruins favoráveis ao Flamengo. Então, ao Corinthians, que é um time aqui que também é muito acusado disso. E, cara, eu não nego que tem coisas que acontecem nos bastidores do futebol que, pô, me deixam um pouco puto, tá ligado? Por exemplo, o Bruno Henrique, ele é condenado lá do bagulho de aposta. E, cara, primeiro que ele só pega 12 jogos, e segundo que o Flamengo consegue suspender lá a decisão, então ele tá podendo jogar jogo hoje, por exemplo. Gente, eu não sou advogado, eu não sei os bastidores do futebol, eu não tenho capacidade pra analisar tudo, pra ser bem sincero, tá ligado? Mas, pô, é estranho, hein? É estranho. Assim, 12 jogos, primeiramente, somente, e aí nem os 12... Porque hoje é Libertadores, e aí, tipo assim, quem tava mexendo com isso aqui é a CBF, então é só jogo nacional. Mas, cara, aí eu já acho que, de novo, erro na regra de como funciona a coisa. Se o primeiro erro eu acho que favoreceria o Flamengo hoje, esse de hoje não era pra ser. O que eu acho? Eu entendo que a acusação em cima do Bruno Henrique é menos grave do que a do Paquetá, por exemplo. Mas, cara, no Paquetá, por mais que a do Paquetá seja mais grave, cara, do Paquetá, se ele fosse condenado, ele seria banido do futebol. E aí ele seria banido primeiramente pela FA, que é a Federação da Inglaterra, mas a FA levaria isso pra FIFA em 2 segundos, tá ligado? Então ele seria banido de Champions e também de Premier League, ou então, no caso, Europa League e tal. Enfim, aqui no Brasil... seria a CBF, no caso Brasileirão, e teria que levar pra Conmebol e tal, pra FIFA. Cara, acontece que não é levado, acontece que tem um efeito suspensivo, então eu falo isso tudo aqui pra falar que, sim, gente, extra-campo, tem umas coisas que acontecem com o Flamengo que eu olho e falo, pô, me parece que se não fosse o Flamengo, tá ligado? Dito isso, erro de arbitragem, eu não sei se é muito por aí, não. Eu sei que muitas das vezes vai ter erro favorável aos caras, mas também tem erro contra. E aí, por que eu tô falando isso aqui, cara? Porque esse erro aqui, ele, primeiro que, assim, o Flamengo consegue recorrer a esse cartão? Não sei, imagino que não. Deveria poder recorrer, porque é um erro claro, tá ligado? E aí o Flamengo não vai ter o Plata na volta. O Plata, que é um jogador importante, tanto é que foi titular. Não vai ter. Deveria. Enfim, eu tô falando isso tudo aqui, e, pô, sinceramente, pra mim...
Eu abro ainda a possibilidade de eu estar errado, talvez amanhã ou depois eu mude de ideia, mas por enquanto é muito isso. E aí saiba o seguinte, tá? Tem momentos que eu posto alguma coisa que depois eu vejo alguém que eu respeito falando sobre, comentando, e eu mudo de ideia. E pra ver, caso eu mude de ideia, me segue no Insta, que às vezes eu posto lá alguma coisa, principalmente nos stories, me autocorrigindo. Se for o caso, me segue, link aqui na descrição, eu posto amanhã ou depois. Por hora, eu acho que o Flamengo é muito prejudicado. O Flamengo é roubado, se você quiser falar assim. É que roubo, eu não sei se é a palavra, eu acho que é só questão de incompetência mesmo nesse caso da Conmebol. Enfim, com um homem a menos, ao meu ver, de maneira injusta, gol do Estudiantes que não conseguia criar nada durante praticamente o jogo todo, e aí chega ao gol, olha só, uma bola que vai na área, bate, rebate, sobra, chuta, desvia, e é gol, e sai aqui, esqueci o nome do cara, é alguma coisa com 2 L's que faz som de Cabadeiro, é Cabadeiro? Não sei, enfim, Carrídio, acho que é Carrídio, enfim, faz aqui o gol Carrídio. É o mesmo, eu lembrei pelo nome do jogador do Corinthians, acho que é isso mesmo, Carrídio. Cara, esse gol provavelmente não teria acontecido se não fosse a expulsão. O Flamengo vai ter que jogar fora de casa agora. Vai ter que jogar fora de casa. Com o jogo bem aberto, não deveria. O Flamengo é muito prejudicado, ao meu ver. Enfim, tá. O Flamengo, então, é favorito a ganhar a Libertadores? Gente, eu acho que o futebol jogado é muito bom. E eu acho que ao título eu ainda diria que não, porque, por exemplo, falando de outro time brasileiro, pra ser bem sincero, ontem eu vi o jogo do Palmeiras, e talvez na semana que vem, torcedor palmeirense que talvez esteja vendo esse jogo, talvez eu faça vídeo do jogo do Palmeiras também. Enfim, eu acho que o Palmeiras fez algo mais grandioso do que o Flamengo hoje, porque o Palmeiras foi no River, foi lá no Monumental, naquele estádio imenso para um monte de torcedor e ganhou lá. É bem verdade que foi um começo avassalador igual ao do Flamengo, mas depois desandou um pouco, mas ganhou lá, fora de casa. Então, por exemplo, eu acho que o Palmeiras, por momento, por hora, eu acho que joga muito bem também e tem um resultado mais impressionante. Então, se fosse para apontar um favorito, e favorito agora, eu acho que ainda é muito cedo, mas eu não apontaria o Flamengo, eu apontaria o Palmeiras, por exemplo. Agora, o Flamengo é no mínimo, pelo menos ao meu ver, grande favorita no mínimo final, porque a chave é muito fácil e aí pode estar se encaminhando um outro Palmeiras e Flamengo mais uma vez em mais uma final de Libertadores. O Andrés agora joga no Palmeiras. Será que ele falha agora lá e dá um título por... Enfim, eu acho que não, o Flamengo não é favorito, pelo menos não por enquanto, apesar de que o futebol jogado é muito bom. Agora, falando do Vasco, cara, depois de ver Pedro e companhia no Flamengo jogando, o que dá para esperar do próximo jogo, que é Vasco e Flamengo? O Vasco vai perder? Gente, eu acho que clássico sempre existe aquele fator ali que pode acontecer qualquer coisa. Na mesma hora que é bonito falar isso, o retrospecto recente, infelizmente, é muito ruim. Opinião mais pragmática, empate tá bom. Opinião baseada no que a gente tá vendo, o normal seria uma derrota. Então é basicamente isso. Eu acho que a gente... E agora eu falo a gente bem torcedor vascaíno mesmo, tá? A gente tem que ter esperança porque ainda é um clássico e pode ser que a gente chegue lá e, sabe, joguemos bem e talvez, quem sabe, até ganhamos. Mas a maior probabilidade, sendo bem sincero, eu acho que é a derrota. Então, entre lá e cá, entre 8 e 80, vamos ficar no meio do caminho e outro empate não seria 100% ruim, não. É claro que a gente ter que atestar que a realidade hoje é de empatar é bom, é triste. Mas, cara, a verdade é que tá brigando contra o rebaixamento. O aproveitamento do Fernando Diniz é muito capenga em Brasileirão. Eu acho que fora dele até que vai melhor, mas em Brasileirão é muito capenga. Então, se eu não me engano, tá na casa de 30% de aproveitamento. É mais de 30 e menos de 40, tá na casa de 30% de aproveitamento. Então, a bem da verdade, infelizmente, é que o Vasco tá lutando contra o rebaixamento e, portanto, o empate seria bom. Enfim, é isso, eu vou ficando por aqui. Amanhã estaremos em live na Twitch. Pra quem quiser, colhe lá, ao vivo estarei conversando com você que quiser aparecer por lá. Que hora? 6 da tarde, link da live aqui na descrição. Já segue lá e ativa a notificação e tal, pra você ficar sabendo e tal, porque eu sei que é foda de lembrar na hora, mas aí você ativa a notificação. E se você for bom de memória, eu enfiei meu dedo dentro do meu próprio olho. Se você for bom de memória, amanhã, 18 horas. Se não, ativa a notificação. É nóis, eu sou o Josão. Até o próximo vídeo, que é provavelmente o clássico de Vasco e Flamengo.